Na hora que você me diz, eu já faço uma pequena introdução e passo a palavra, tá? Já começou. Vocês podem. Então, tá bem. Então, muito boa tarde, pessoal. Vocês que estão aí nos assistindo pela a live no streaming. Essa aqui é uma sessão entre os painéis, entre os trabalhos pré-selecionados na área de artes, com os dois membros do Comitê de Avaliação Externa, o professor Milton Sogabi e o professor Paulo Castanha, ambos do Instituto de Artes da Unesp, a quem eu agradeço enormemente. Já queria dar de antemão aqui, enviar os meus agradecimentos mais uma vez e dar os parabéns aqui aos alunos que foram pré-selecionados, que vocês estão vendo aí no link. Cada um vai ter 5 minutos para apresentar, até 5 minutos para apresentar o seu trabalho, seguido de perguntas pelo Comitê Avaliador Externo. Desejo vocês a todos um bom trabalho e que vocês nos acompanhem aí no streaming pelo YouTube. Bom trabalho, pessoal. Obrigado. Pode comandar, Miriam. Continuando aqui, só para esclarecer um pouquinho para o pessoal que estiver assistindo, né? Então, a gente recebeu 51 inscrições de alunos da área de artes que estavam interessados a concorrer ao prêmio PIBIC. Então, houve uma pré-seleção pelo um comitê interno formado por docentes da Unicamp e aproximadamente 10% foram pré-selecionados, que são os nossos 6 alunos que estão aqui hoje com a gente, e farão uma breve apresentação dos trabalhos. Cada um terá até 5 minutos, não será permitido compartilhar material em tela. E a gente vai seguir uma ordem alfabética de alunos, tá? Logo após a fala de cada aluno, os avaliadores, professor Paulo, professor Milton, podem fazer um comentário, pergunta, ou então a gente segue e vamos assim até o 6º aluno. Eu peço que respeitem, tá, os 5 minutos para cada um. Estarei aqui contabilizando e peço desculpas já de antemão se for necessário interromper alguém, mas a gente precisa seguir essa regrinha. E caso tenham dúvidas, podem mandar no chat e a gente estará à disposição aqui para esclarecer. Certo? Então, eu vou chamar a primeira aluna aqui, que é a Giovana. Só um minuto, antes de iniciar as apresentações, né? Cada aluno vai abrindo o seu áudio e vídeo. Se alguém quiser deixar o vídeo desligado enquanto não está apresentando, também pode ficar à vontade, tá? Então, vamos lá. Giovana Monegato Alves Lopes. É com você a palavra. Ok. Oi, boa tarde. Dá para me ouvir bem? Tá. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer ao CNPq, ao PIBIC, aos avaliadores e à minha professora orientadora, a professora Luísa Vaz. Eu sou do curso de Artes Visuais, né? Então, eu vou falando um pouco sobre a minha pesquisa. O nome dela é a Utilização da Xilogravura na Produção de um Livro Ilustrado, Pesquisa de Ilustradores Contemporâneos em Paralelo com a Produção Autoral. Então, o objetivo dessa pesquisa foi estudar as relações entre a xilogravura e o livro, né? Então, primeiro de tudo, na primeira etapa da iniciação científica, eu fiz uma contextualização histórica. No segundo momento, eu fiz uma análise de ilustradores de três livros, né, de 3 ilustradores diferentes, contemporâneos brasileiros. E, por último, eu fiz uma produção poética autoral com referência nesses estudos. Bom, especificamente um pouco sobre a contextualização histórica, eu peguei 3 momentos da história brasileira, separando então um pouco da literatura de cordel, a escola de xilogravura do Museu Horto Florestal, da década de 1920, e a Sociedade dos 100 Bibliófilos, com as obras do Marcelo Grassmann e do Lívio Abramo, mais ou menos nas décadas de 1940 e 1950. Os livros selecionados para serem analisados e observadas as xilogravuras foram o livro Cais, ilustrado por Alberto Martins e publicado em 2002, o livro Abraçado ao Meu Rancor, de Rubem Grillo, ilustrado por Rubem Grillo, de 1986, e o livro Lampião e Lancelote, de 2006, por Fernando Vilela. Falando um pouquinho sobre cada um deles, o livro Cais, eu tive a oportunidade de conversar com o artista, com Alberto Martins,
E algumas características gráficas do trabalho dele é o interesse pela textura da madeira, o interesse pelo uso das linhas, né, e por essa narrativa. É um livro que fala sobre a cidade de Santos, especificamente os portos e os navios cargueiros de Santos. Então, ele fala bastante sobre isso. O livro, as ilustrações do livro mostram esses navios e essas cargas num movimento de aproximação e afastamento da imagem. O livro Abraçado ao Meu Rancor, ilustrado por Rubem Grillo, ele traz já várias características poéticas e gráficas do artista prévias, né? Que ele era um artista já muito conhecido por algumas ilustrações jornalísticas de um tom bastante crítico. E nessa obra ele traz isso de novo, né? Então é um livro de contos, são 10 ilustrações no total, e cada ilustração ela inicia um conto. Elas têm uma característica quase de cartunesca, assim. Algumas características gráficas do trabalho dele as linhas, o interesse, então, pelo alto detalhamento. Ele utiliza madeiras bastante macias para fazer esse trabalho. A textura, ele mesmo cria, né, com as ferramentas da xilogravura, as goivas. E ele também já começa a demonstrar o interesse pelas miniaturas, que foi um trabalho que ele desenvolveu depois da ilustração desse livro. E por último é o livro Lampião e Lancelote, de 2006. Aqui o Fernando Vilela ele trabalha com diversas matrizes de carimbos, então elas são matrizes em pequena escala, e ele vai utilizando essa repetição na obra dele, que conta a história do encontro do Lampião e do Lancelote no sertão nordestino, né? O Lancelote ele é enviado para o sertão nordestino através de um feitiço, e lá eles se encontram e tem um conflito. E toda essa história é feita com xilogravuras, com essas carimbagens, né? Aqui, a diferença desse trabalho em relação aos outros é a utilização da cor. Os outros todos são em preto e branco, né? Esse ele tem a cor prata e a cor dourada, além do preto. E por último, com base nessas 3 obras, eu realizei a minha produção autoral. E um ponto interessante que eu notei foi a relação do espaço ou da cidade, né, em cais da cidade de Santos, Abraçado ao Meu Rancor, São Paulo, e Lampião e Lancelote, o sertão nordestino. Então, com isso, eu utilizei a minha cidade, que é Jundiaí, e eu criei uma narrativa que parte da ponta oeste à ponta leste, e o objetivo é mostrar as transformações do espaço. Então, o espaço de preservação ambiental, que é a Serra do Japi, que vai se transformando num espaço urbanizado e, enfim, e que por último chega numa área que é quase de periferia, com casas nos morros. Bom, o livro é em formato sanfonado, com a possibilidade de interpretações como um objeto artístico também. E é isso. Ok, Giovana, perfeito o tempo. Obrigada. Professor Milton ou professor Paulo, gostariam de fazer alguma pergunta? Eu só queria dizer agora que eu não vou fazer pergunta para todas as apresentações devido à questão do tempo, né? Só uma ou outra, e isso não significa que eu estou considerando bom ou ruim, apenas que eu para algumas eu tenho pergunta, para outras não, e vou ser bastante breve em relação a isso. Milton? O microfone está fechado, professor. Som. Obrigado. Queria só fazer mais um lembrete geral também, né, que vocês estão de parabéns, são 10% aí de todos os trabalhos, né. Eu vou fazer um comentário geral para não precisar ficar repetindo em todos, né, mas eu acho que a questão do vídeo pôster, né, um dos materiais que vocês apresentaram, talvez falte melhorar assim, eu sei que de acordo com o contexto que a gente está vivendo, a pandemia, foi tudo meio inusitado esse ano, né? Mas seria interessante ter na primeira página o título, o nome do evento, o orientador, todas essas coisas, né? No vídeo pôster, que é igual um pôster e tal, né? Mas acho que a situação aí que não permitiu vocês também, né? Alguns trabalharam a primeira vez com vídeo. E no resumo também, né? Talvez seguir uma estrutura aí mais básica, né? Objeto, objetivo, metodologia, fundamentação teórica, por esses dados, né? Acho que tem só uma pessoa que trabalha com o resumo informativo, né?
tem uma estrutura assim. Então, seria interessante depois vocês darem uma olhada. Tá? Bom, em relação a Giovana, o trabalho bem interessante, você pesquisou várias coisas, né? Comprou os livros aí todos para pesquisar, tal, né? Fez algumas entrevistas, viu outras palestras, tal. Eu fiquei só em dúvida assim, se o teu livro, você fala livro e ilustração, né? Daí, se teu livro que você apresenta, a parte prática, é alguma coisa relacionada à ilustração, não tem nada a ver com a ilustração já, é uma espécie de história só com imagens, não tem essa relação do texto e a imagem que você vai pesquisar nos 3 livros, né? Aí você produz um livro, sei lá, tem essa coisa, ilustração sem texto, né? O pessoal trabalha por aí também, né? Então, não sei como que você pensou essa relação do livro e da ilustração. Outra coisa, eu fiquei em dúvida das estilos que você apresenta. Você fala que usou a base da aguada e desenho nanquim. Eu fiquei em dúvida se aquelas aguadas que eram as estilos que você fez à base d'água, ou se era uma aguada com nanquim e tal, e o preto e branco que era a xilogravura, né? Fiquei em dúvida tal. Eu achei um pouco assim restrito as referências, né? Você pegou um livro e uma dissertação só sobre esse assunto. Eu não sei se ela tem tempo para comentar alguma coisa. Não sei quanto Pode fazer um comentário rápido, sim, dá tempo. Tá. Estou tentando Bom, controlar o tempo aqui, mas... Tá. Sobre o meu livro, eu acredito até que eu coloco isso no meu relatório, ele é um boneco, né? Eu não considero um projeto finalizado. Então, essas foram algumas das questões que eu fiquei me perguntando sobre a questão do texto mesmo. Eu não, vou ser muito sincera que eu ainda não resolvi totalmente essa parte. Então, eu considero esse livro como em processo, e é um processo que ele narra mesmo essa ideia da construção, da transformação, na verdade, do espaço. Agora, sobre a questão do texto em si, não foi uma questão resolvida por mim. Assim. Sobre a aguada, talvez não tenha ficado claro nas referências mesmo, ano passado eu fiz uma iniciação científica que trabalhava sobre as estilogravuras japonesas do estilo ukiyo-e, das técnicas, né, do ukiyo-e, e eu aprendi um pouco sobre isso, e por conta do momento de pandemia, isolamento e tudo mais, eu acabei utilizando esses materiais, que eram materiais que eu já tinha, para criar essas gravuras de agora, por conta da falta de acesso aos ateliês, às prensas e tudo mais. Então, as estilogravuras aguadas que eu utilizei seriam essas, com base nessas referências. Sobre as referências teóricas, bibliográficas, eu tive uma certa dificuldade de encontrar mesmo, principalmente de alguns artistas, alguns livros, né, que não tinha tanta produção em relação à imagem deles, mas sim ao texto. E parte das referências que eu criei para a configuração desse livro eram referências que eu já tinha utilizado em projetos anteriores. Não sei se eu respondi as suas perguntas. Ok. Obrigada, Giovana. Vamos passar para o segundo aluno, então. Só uma observação que eu esqueci de falar, os alunos que já apresentaram podem permanecer na sala ou, se preferir, também podem desconectar, tá? Então, por favor, Ellen Lourenço dos Anjos. Olá, boa tarde, vocês me escutam bem? Queria começar agradecendo a oportunidade de apresentar meu trabalho, agradecer as pessoas que estão assistindo e prestigiando a apresentação. Eu faço comunicação social e mediologia no Instituto de Artes da Unicamp, e a minha pesquisa chama Estéticas Pós-Antropocêntricas, Arte e Inteligência Artificial. Ela foi realizada entre agosto de 2019 e agosto de 2020, tendo 2 frentes de atuação, uma prática experimental e outra teórica e analítica, por estar vinculada ao projeto de pesquisa Estéticas Pós-Antropocêntricas rumo a sistemas biohíbridos do meu orientador, o professor Dr. César Baio. Com a pesquisa, eu busco estudar as relações dos campos da arte, ciência e tecnologia, a partir de obras artísticas contemporâneas. Eu
leva em consideração o apontamento de Marshall McLuhan, em que vai apontar a arte os artistas como aqueles que detêm a tarefa de verificar o potencial sensível das tecnologias, e de Willem Flusser, que aponta a arte como um campo que funciona como um modo e um veículo para nos orientar no mundo. Então, levando isso em consideração, eu busco entender quais questões surgem ou são atualizadas com os desenvolvimentos tecnológicos, em especial de inteligência artificial, através de obras artísticas contemporâneas que, em sua composição, utilizavam o IA. Eu passo por um processo de curadoria em que eu seleciono 6 obras artísticas para analisar, sendo elas Protestic Raid, do Esterlach, que é uma obra de 2003, que foi atualizada entre 2006 e 2011, devido a um novo projeto intitulado Thinking Raid. Neuromirror, do Laurent Mignoal e da Krista Sommerher, de 2017, I, Frank, de 2016, e I, Mary, de 2018, da artista Cecily Falkenstrom, Café com Santiago, que é uma obra da IBM, cujos representantes são Heloísa Candelo e o Cláudio Pinhais, e em conjunto com o artista em multimídia Paulo Costa, que é uma obra de 2017, e por último, Your Made of Light, da Maja Patrick, que é uma obra de 2018. Essas obras elas foram analisadas considerando os próprios apontamentos dos artistas sobre suas obras. Eu busco ir até essas fontes, buscar textos em que eles falam sobre suas obras, entrevistas e vídeos, e relacionar esse material com a bibliografia selecionada para o estudo de arte interativa, inteligência artificial. Tendo aí como materiais, por exemplo, a arte no século XXI, a humanização das tecnologias, estética digital da Cláudia Gianetti, mesmo texto do Arlindo Machado, para a parte de IA, texto base do Badia e Gonzalez, que são professores pesquisadores do campo de IA, e tem um texto mais recente de 2017 publicado, mas também trago aí o Surley, que é um texto de 1980, mas que tem questões muito interessantes ainda hoje para a questão da inteligência artificial, e relacionando e fazendo essas análises no artigo em que eu chamei de Inteligência Artificial e Arte Contemporânea, humana e a busca pelo seu duplo. Com a análise dessas obras, eu busquei entender como a arte discute, compreende e colabora para aquilo que a gente entende como sendo um espelhamento do ser humano em tecnologias de IA, ficando evidente a partir dessas análises que existe uma certa reflexão e refração da psicologia e vida humana, também que existe um certo anseio, uma certa busca por compreender-se, por entender a própria identidade do ser humano e mesmo por propagar-se por dispositivos e exercer também um papel de criador. Com relação à parte experimental, eu auxiliei no desenvolvimento da obra Culturas Degenerativas Floresta Amazônica, que é uma instalação interativa, fazendo prospectos 3D para as peças que precisavam ser personalizadas, e também eu fui treinada pela doutora Camila Cunha para poder participar dos testes e experimentações com o micro-organismo Pseirum polycephalum no laboratório do LGE. Essa obra ela foi exposta em Belo Horizonte, na exposição Consciência, recebendo espaço de um capítulo de livro no catálogo da exposição, e o prêmio internacional dado pelo Gerdau. Basicamente, essas foram os dois maiores resultados e as duas frentes de trabalho da minha pesquisa. Gostaria de finalizar agradecendo imensamente a FIPEX pela bolsa, ao meu professor orientador César Baio, que sem ele isso não seria possível, a doutora Camila Cunha e todos aqueles que de algum modo contribuíram com a minha pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, Ellen. Alguma consideração, perguntas? O microfone, professor Milton. Não sei se eu posso ter alguma coisa, mas, Ellen, essa área é a minha área de pesquisa, né? Então, eu fiquei muito contente vendo a tua pesquisa, né, de qualidade. Acho que, pelo que você relatou, dá para a gente perceber como foi rica essa tua iniciação científica, né? Participando da produção de obra premiada, né, organizando seminário, né, participando principalmente no LGE e tal, né? Nossa, tanta coisa, né? Até eu gostaria Inclusive, agradecer eles. O laboratório. Eu gostaria de participar dessas coisas também, para dessas informações. Então, acho que todo esse processo foi bem rico, né?
e reflete no teu projeto, aí, no que você apresenta. Tal. Faltam alguns detalhes, só por título, né, no resumo, tal, uma coisa geral, assim, que e eu fiquei com dúvida, esse artigo que você escreveu, IA e Arte Contemporânea, se você publicou na Iniciação Científica, mas não é esse trabalho que você está apresentando aqui agora, né? Não sei como que você pensou isso daí. Eu acho que as tuas referências são bem ricas, né? São as principais referências para isso daí e tal, né? Mas eu acho que faltou pôr o site dos artistas estudados, apresentados, né? Que seria importante ter pelo menos o site oficial de cada desses artistas que eles têm, né? Eu conheço tal. E eu fui tentar entrar nos links que você põe lá nas referências, eles não abrem. Cai em outra coisa. Problema que às vezes acontece, muda, né? Some a página tal, mas eu não consegui abrir nenhum link praticamente, tal, né? Então, sei lá, estou falando 2 minutos, vou deixar o tempo para você comentar um pouco sobre esse artigo que você mencionou, né? E dar os parabéns aí para o César Baio também. Obrigada. Com relação às referências, elas não estão todas mesmo na pesquisa, porque a gente tinha 5 páginas para poder escrever, então realmente ficou faltando coisa, porque como ela foi dividida em 2 frentes, então tinha muita coisa para falar. Com relação ao artigo, ele ainda não foi publicado, estou em processo de tentar a publicação, foi já submetida à ARS, né, que abriu o processo. Então, assim, acabou que a gente escreveu esse artigo, mas ele ainda não foi publicado, ele está em processo de publicação. Com relação às referências, todas essas referências, inclusive site dos artistas, elas estão dentro, né, do próprio artigo, que a gente acabou não colocando porque só foi o resumo mesmo dessa pesquisa, que é uma pesquisa por 2 frentes, por isso que eu não trago tanto assim, porque eu preciso conciliar os dois. E alguns links, talvez, porque preciso de acesso da própria Unicamp. Por exemplo, o texto do Badia é um texto que eu preciso ter e usar o VPN para poder acessá-lo. Então, também tem esses tipos de questões aí com relação e que pode ser, mas que eu coloco ali para dizer, olha, isso existe, está ali. Talvez nem todo mundo consiga acessar, infelizmente, mas eu usei muitos livros, assim, físicos mesmos, para pesquisa e escrita do artigo. Eu li mais de 30 títulos entre livros, teses e artigos, para até entender quais eram as minhas questões e chegar nesse artigo final. Foi um processo de polimento. Agradeço as suas perguntas e esses apontamentos. Realmente não me atentei a colocar, né, esse título, porque eu tentei exprimir ao máximo, eu não sabia se precisava de ABNT ou não. Enfim, e são esses processos que a gente vai aprendendo também e tendo a oportunidade de aprender numa pesquisa de iniciação. Enfim, eu não sei se tiver outras dúvidas e se eu esqueci de responder alguma coisa, eu ficarei contente de tentar responder aí. A gente não tem tempo, mas parabéns, né? Acho que é um projeto até para mestrado e ARS é periódico A1, né? Você já está querendo publicar lá no topo, legal, parabéns. Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Eu tive um processo bastante longo e, assim, contando muito com o auxílio do meu orientador, que eu só tenho a agradecer, assim, o privilégio de ter tido ele como orientador, ter podido também aí ter a Camila me auxiliando nesse processo de experimentação, poder fazer parte e ter esse contato aí com o pessoal da LGE. Então, assim, foi realmente muito rico. E foi indicação dele mesmo, falou, vamos tentar publicar, e a gente está tentando. Não sei se Legal. vai ser aceito, mas não custa tentar, Obrigada, não? Ellen. Desculpa interromper, mas vamos lá. Por favor, Henrique César Okamura Silva. Olá, sou eu. Agradecer, então, começar também agradecendo ao PIBIC, ao Comitê Interno e Externo, e a minha orientadora, Ana Maria Rodrigues Costas. Eu sou aluno da dança e da Unicamp, e o nome da minha pesquisa é Corpo Levante, um estudo de composição coreográfica entre corpo e imagem. A pesquisa começou do meu interesse de realizar um processo criativo em dança, tendo imagens como provocação. Aí, em conversa com a minha orientadora, ela disse para mim fazer um recorte de quais imagens eu queria trabalhar.
foi então que eu pensei na exposição Levantes, que estava acontecendo no Sesc Pinheiros em 2017. O meu interesse pela exposição foi porque as imagens presentes ali tinham um caráter que me interessava, que era, de certa forma, representações de maneiras de ir contra uma forma opressora de poder. A exposição se dividia em 5 temas que eu chamei de portfólio. Eram eles por elementos desencadeados, por gestos intensos, por palavras exclamadas, por conflitos abrasados e por desejos indestrutíveis. Como a exposição tinha muitas imagens, fizemos um outro recorte e escolhemos trabalhar com um portfólio por gestos intensos. Como resultado dessa primeira pesquisa, obtivemos o estado corporal que denominamos corpo pré-levante. Por que pré-levante? Pois, para o meu ver, naquela época da pesquisa ainda, aquele estado corporal precisava de mais conflito e uma certa agressividade para se transformar de fato em um corpo levante. Foi quando eu tive uma ideia. Tem um portfólio chamado Por Conflitos Abrasados. Se eu acho que precisa de conflito para encontrar esse corpo levante, ora, então vou analisar esse portfólio. Então, escrevi um novo projeto de pesquisa que foi selecionado para estar aqui hoje. Essa pesquisa se desenvolveu em 3 eixos. Um foi a pesquisa corporal, o outro a pesquisa racial, e esses 2 se fundamentaram na pesquisa poético-dramatúrgica. Esses 3 eixos estão bem amalgamados entre si, mas para explicar eles hoje, eu resolvi separá-los um pouquinho. Vou começar pela pesquisa racial, que foi fundamentada em 3 autores, Frantz Fanon, Bell Hooks e Grada Quilomba. Vou fazer um breve resumo aqui do pensamento deles. Bell Hooks, no seu livro Olhares Negros, Raça e Representação, traz que somos bombardeados a todo tempo por imagens negativas da negritude que atacam a psique de todos. Fanon, em Pele Negra, as Máscaras Brancas, sinaliza esse processo nas revistas da sua época, onde o lobo, o diabo, o gênio do mal, o selvagem, são sempre representados por um negro ou um índio. Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, episódio de racismo cotidiano, traz como esses assuntos são construídos na contemporaneidade ainda. Depois de ler esses autores, comecei a refletir que a agressividade que eu vinha procurando poderia me transformar em um meio de manutenção da reprodução dessa imagem do negro agressivo e selvagem, que Fanon e Hooks já citaram. Tendo como referência a importância de se criar novas imagens da negritude, das diversas formas como um levante se manifesta, cheguei à conclusão que pesquisar novas representações da negritude na dança contemporânea, fora dos olhares estereotipados da sociedade, é sim um ato levante. Nesse sentido, optei por buscar uma gestualidade delicada, que ao mesmo tempo carregasse simbolicamente um forte sentimento de oposição, que intitulei de violência poética. O corpo levante negro, visto então como um corpo permeado de riqueza, magnitude e delicadeza. E por que toda essa preocupação com a representação da negritude, né? Porque o meu objetivo principal da pesquisa era desenvolver um espetáculo de dança. O meu corpo em cena estaria se fazendo imagem. E qual imagem eu estaria querendo passar? Porém, devido à pandemia, não houve a possibilidade de apresentar um espetáculo, né? Então, focamos mais na pesquisa de linguagem, que se fundamentou nessas questões raciais que eu trouxe, e também na pesquisa corporal sensorial, da análise das imagens da exposição Levantes. O trabalho da análise de imagem foi minha metodologia principal, que acionou possibilidades de investigação do corpo. Como se deu esse processo, né? Eu realizava uma sensibilização corporal e do olhar primeiro, e então entrava em contato com determinadas imagens escolhidas previamente. Como a sensibilização do corpo aguça, né, a percepção do olhar, ao entrar em contato com as imagens, eu não me deparava com uma figura cristalizada em uma narrativa já formalizada, mas percebia traços, cores, sombras, certos gestos que, com uma certa imaginação minha, geravam movimentos e gestos outros e formas corporais que foram fundamentando a pesquisa de linguagem. Dentro dessa pesquisa, 3 elementos que obtiveram uma potencialidade foram o gesto do olhar, o sorrir e um adereço que eu colocava sobre os olhos, e ele tinha uma certa movimentação que reverberava em mim também. Como resultado... Desculpa, por favor, ir encerrando, tá? Tá. Como resultado, já que não foi possível formatar essa pesquisa em um espetáculo, a gente optou por fazer um compartilhamento do processo remotamente, fazendo uma chamada para algumas pessoas mais próximas e para quem se interessasse em ver os resultados da pesquisa. Nesse compartilhamento que se deu em vídeo,
foi possível notar o eixo da pesquisa poético-dramatúrgica, fundamentada pela pesquisa racial e pela pesquisa corporal. Aí, além dessa produção artística, eu e minha orientadora também agora a gente está escrevendo um artigo para ser publicado. Eu acho que, em resumo, assim, né, porque o tempo é curtinho, é mais ou menos isso, assim, a pesquisa. Obrigado. Obrigada, Henrique. Algum comentário? Eu posso fazer os comentários, viu, Henrique? Eu acho que assim, é interessante, você faz a dança a partir não de música, outras coisas, mas através de imagem do objeto, né? Agora, eu fiquei em dúvida, no teu produto, você acaba apresentando, no fundo, é um trabalho de videodança, né? Que você fala que foi por causa da pandemia e tal, mas no próprio título é meio ambíguo, quando você fala, né, imagem e dança, né? Eu acho que você pensou como referência a imagem para fazer dança, né? Acho que foi por aí, mas no fundo você apresenta uma dança em imagem, né? E que é um vídeo, e que você explora a linguagem do vídeo. Então, assim, historicamente ele se encaixa dentro do contexto da videodança, foi o que você acabou apresentando, tal, né? Porque não é só dança, mas a linguagem do vídeo. Você utiliza vários elementos lá, né? Que é da própria linguagem, acrescenta outras imagens, né? Da água, você faz uns breaks, né? Então, você acaba apresentando mais essa coisa. Então, quando você fala assim que foi por causa da pandemia, do isolamento, né? Eu fiquei em dúvida assim se o trabalho era mesmo, a imagem entrava ou era só para iniciar a coreografia, ou se ela acabou virando uma dança-imagem por causa da pandemia, né? E que você... tem um monte de coisa, mas seria o principal, assim, que eu percebi. Não sei se você poderia comentar. Então, a princípio, eu fiz uma iniciação científica anterior, né, que tinha essas imagens também, que era do portfólio por gestos, e eu observava as imagens e transformava, né, essas imagens em estados corporais. Só que ia ser a mesma linha de pensamento para essa segunda, só que aí veio a pandemia e não tinha um espaço, né, adequado da sala para a gente trabalhar e coisa e tal. Então, para trabalhar com o corpo em casa, que tem os espaços reduzidos, né? Então, eu optei mais para pensar, não na parte coreográfica, mas na pesquisa de movimento mesmo. E aí, como resultado, né, final, tinha que apresentar alguma coisa. Então, eu, converso com a minha orientadora, a gente pensou, vamos gravar, então, essas movimentações, né, para apresentar essa pesquisa de linguagem mesmo. E aí, no software de vídeo, eu vi que a parte de composição coreográfica, que eu poderia fazer em espaço físico, assim, né, na sala de aula, eu poderia estar trabalhando isso com uma composição em vídeo, né? Então, alinhando também com o pensamento da videodança, né, que tem toda essa questão de sobreposição, de breaks e coisa e tal. Então, foi mais nesse sentido, assim, mas a gente ainda está agora escrevendo um artigo, né, sobre essas discussões, e eu ainda penso em formatar mesmo essa pesquisa numa pesquisa de um espetáculo, né? Mesmo que a pesquisa acabou, tem muita coisa que ainda fica no corpo, né? Muitos movimentos, gestos. Okay. E a gente ainda está tentando. Eu só fiquei em dúvida também essa parte que você vai falando para o público, o que o público tem que fazer, fechar o olho, não sei o que lá, né? Eu acho que a própria obra tem que fazer isso, né? Senão vira outra coisa, não é mais a tua obra, sei lá, vira uma coisa de meditação, de relaxamento, que você vai orientando, uma espécie de workshop de aula e tal, né? E as tuas imagens ficaram muito pequenas lá no texto, né? Eu sei que é para economizar páginas e tal, mas ficou muito pequenininha, assim, não tem título, né, nas imagens e tal. Mas só isso, mas tá de parabéns aí. Obrigado. Obrigada, Henrique. Por favor, aluno Jean Bruno Carvalho. Bom, pessoal, boa tarde, sou o Jean. A minha pesquisa, ela se intitula Maria Angélica Ribeiro e a expansão da dramaturgia teatral feminina do século XIX.
Basicamente, eu me debrucei sobre a figura da Maria Angélica Ribeiro, que chegou até mim em 2018, e eu descobri que ela foi partiu desse pressuposto de que Maria Angélica foi uma mulher no século XIX, em 1800, nasceu em 1829 e morreu em 1880, e que na segunda metade do século XIX escreveu mais de 20 peças de teatro. E a partir desse pressuposto, desse espanto inicial, eu tive vontade de pesquisar a vida e a obra dessa mulher para entender, enfim, quem foi ela, o que ela fez, o que ela escreveu. Basicamente, a pesquisa, ela se baseou em 2 viagens de pesquisa, uma para a cidade natal da autora, em Paraty, no Rio de Janeiro, e a segunda para o Rio de Janeiro, para a Biblioteca Nacional, dessa vez da cidade do Rio de Janeiro, onde eu entrei em contato com uma obra organizada pela pesquisadora Valéria Andrade, que compilava as 3 últimas obras remanescentes da autora, porque das mais de 20, só restaram 3, todas as outras foram perdidas num incêndio que aconteceu no Liceu de Arte e Ofício do Rio de Janeiro. Então eu falei, poxa, eu preciso trabalhar em cima desse material precioso da autora. E aí eu fui até essa biblioteca, compilei essas obras, registrei, li. De quebra, entrei em contato com o manuscrito da autora, que estava na seção de obras raras, fotografei, usei isso também como referencial. E a partir do estudo da estética realista, a estética teatral realista, que imperou justamente nessa época do Segundo Império do Brasil, na época que coincidiu com a escrita da Maria Angélica Ribeiro, estudando isso a partir de referências como João Roberto Faria, a própria Valéria Andrade, Maria Stella Orsini, enfim, vários autores e autoras que escreveram sobre esse período, eu consegui criar um pensamento que eu nomeio agora de dramaturgia reflexo. Eu basicamente classifiquei a obra remanescente da Maria Angélica Ribeiro como um ato de dramaturgia reflexo, porque o que eu descobri durante a pesquisa é que, embora ela tenha sido essa mulher hiper proeminente nos palcos cariocas do século XIX, ela tem obtido muito sucesso, muito destaque, muitas críticas favoráveis a ela, de acordo com a pesquisa que eu fiz na Hemeroteca Digital, que foi extensa, compilei mais de 200, 300 notícias, né, na Hemeroteca Digital sobre esse período e as obras. Embora ela tenha se garantido nesse aspecto no teatro, a dramaturgia dela, justamente por ser pioneira, né, ser a base fundante, como diz a Valéria Andrade, da dramaturgia feminina, ela encontrou muita resistência, então ela precisava se basear nos padrões canônicos masculinos na sua totalidade da época. E aí é muito interessante analisar a obra da Maria Ribeiro em contraste com as obras reflexos. Por exemplo, a obra mais conhecida dela hoje em dia, que também teve muito destaque na época no Teatro Ginásio Dramático, a Casa do Realismo Teatral Brasileiro, foi Cancros Sociais, escrita em 1865. E essa peça ela é uma releitura, releitura eu acho que diminui, ela é uma dramaturgia reflexo, como eu digo, da própria obra mãe de José de Alencar. E é muito interessante ver como ela dribla, é muito interessante ver como ela dribla essa característica masculina da dramaturgia do Alencar, empoderando a personagem feminina, que é a personagem da mãe escrava, de forma que ela não se mata no final da trama, como acontece com a Joana, né, a personagem do José de Alencar. Então ela, como Maria Angélica Ribeiro, como essa dramaturga, mulher, abolicionista numa época em que o tráfico de escravos estava acontecendo a todo momento, é muito interessante ver como ela se afirma a sua própria dramaturgia dentro de uma construção reflexo desses cânones da época. É importante dizer que essa pesquisa ela originou 2 artigos científicos que foram submetidos para a Ars também e para Opiniões, uma revista da USP. Uma é uma abordagem introdutória à figura da Maria Angélica Ribeiro, para pessoas que não têm conhecimento dela, né, a priori, e o outro é uma análise mais aprofundada justamente sobre esse assunto que a gente falou aqui agora, que é essa ponte entre Mãe, de José de Alencar, e Campos Sociais da própria autora. O estudo da estética realista foi muito importante para entender em que lugar, em que contexto e por que surgiu essa mulher super proeminente na dramaturgia feminina. E, antes de tudo, era também uma reafirmação, né? Porque as pessoas não conhecem Maria Angélica Ribeiro. Então, a leitura dramática que foi realizada sexta-feira agora, de uma das peças dela e também uma obra final da iniciação científica, a gente pôde conversar um pouquinho sobre ela, apresentar a dramaturgia em performance, embora no campo virtual, e introduzir um pouco essa personalidade tão proeminente nos palcos cariocas da sua época. Obrigado, gente. Obrigada, Jean. Vamos que Algum vamos. comentário? Olá, Jean.
Em primeiro lugar, parabéns pela pesquisa. O seu trabalho tem afinidades com a metodologia que eu uso, embora seja da área de música, mas eu também faço pesquisa em arquivos presenciais e em acervos digitais, repositórios digitais, né? E pelo que você relata, você teve tempo de fazer pesquisas presenciais ainda, em acervos físicos, né? Mas completou com pesquisa em plataformas digitais. E eu acho que, na atualidade, é fundamental unir as duas, não dá mais para fazer pesquisa sobre o século XIX ou meados do século XX para trás sem esses dois métodos, né? Então, esse é o aspecto que eu mais gostei do seu trabalho, que acho que é o mais positivo. O que eu queria comentar que falta um pouco no seu trabalho, que poderia ser expandido mais adiante, é a fundamentação teórica, porque você faz uma análise do material obtido, mas você não relaciona tanto com referenciais externos, né? Às vezes aparenta uma visão muito centrada nas obras que você analisou da autora, mas sem muita inter-relação. Você cita um único autor, que é o José Roberto Faria, que não está referido nas referências. Nas referências você só refere dois trabalhos da própria autora que você analisou. Então, acho que isso pode ser expandido. E acho que também, no que se refere à forma acadêmica do trabalho, né, faltam conclusões, mesmo que parciais, né, o seu trabalho está em fase parcial, mas falta alguma conclusão mais específica, que, aliás, eu acho que você mostrou essas conclusões mais na sua exposição agora, né, do que no texto. No texto, essas conclusões não estão tão evidentes. E eu queria fazer um comentário geral também, assim como o Milton, também acho que seria importante uma maior padronização nos resumos, porque alguns têm o título em cima, outros não têm, outros têm autor, então cria a forma deles está bastante diversificada, e talvez também da divisão interna, né? Como o Milton também falou, né? A introdução, objetivos, ser mais claramente definido, porque nem sempre os colegas estão usando a mesma estrutura. Então, esse é o meu comentário. Se o Jean puder comentar um pouco, eu agradeço. Bom, obrigado pelos apontamentos. Porque a gente foi sugerido, né, pelo PIBIC para a gente fazer... o resumo é bem livre, na verdade, né? Eles tinha uma sugestão de estrutura, que foi essa que eu usei, que eu preferi seguir, mas não era uma obrigação. E aí, só a única coisa que era pedido era o cabeçalho, então talvez por isso essa grande diversidade de formatos, que eu acho muito rica, na verdade, assim, para cada um poder, né, focar no ponto que gostar. Mas, inclusive, é isso, né? Na construção desse resumo, pôster-resumo, eu optei por fazer um apanhado geral, e infelizmente ficou aí as 4, 5 obras do Faria, que eu não pude relacionar, porque não havia espaço, se eu quisesse colocar as imagens do manuscrito, a da Miriam Mendes, da Maristela Orsini. As referências que eu trago não é da autora, né, porque da autora a gente perdeu. A que eu trago é da pesquisadora Valéria Andrade, que eu achei que era o cerne, né, e também por ser uma autora mulher que pega esse aspecto mais da dramaturgia feminina, mais que o Faria. Então, ele acabou ficando no background, e, de fato, se a gente tivesse mais espaço, ou até uma organização melhor de minha parte, eu poderia colocar de uma forma mais expandida. Claro. Rapidinho, vou colocar mais uma última pergunta, bem rápido. Claro. No título do trabalho, você fala em expansão da dramaturgia feminina, que é um aspecto quantitativo, né? Você chegou a verificar alguma questão quantitativa ou você usa isso como hipótese? Na verdade, o título é baseado naquela primeira asseveração da Valéria Andrade, que fala que a Maria Angélica foi essa base fundante da dramaturgia feminina brasileira. E aí, claro, ela não foi a primeira, porque a gente tem indícios de 1772, que nem assina uma autora também que nem assina com o seu nome, e tem depois, logo depois dela, a Josefina Álvares de Azevedo, que também foi, em termos quantitativos, muito maior que a Maria Angélica Ribeiro. E aí eu preferi olhar especificamente para a Maria Angélica e para as obras dela, ignorando essa expoência, por exemplo, da
da Josefina, justamente porque ela é essa que está no interstício, no começo, que ninguém dá muita atenção. Eu falei, poxa, acho que é interessante. Então, eu uso a expansão porque, de fato, se ela não tivesse esse movimento de escrever mais de 20 peças, e ser encenada, e ser aclamada, e ter o trupe que viaja até Porto Alegre para fazer uma récita de uma mulher, de uma autora mulher, não seria, de fato, seria impossível para a Josefina, que veio depois dela, mas baseou sua obra na obra da Maria, continuar esse trabalho. Então, de fato, é um embrião, uma expansão embrionária, mas que eu tenho, assim, muita certeza, até conversando com a Valéria, que pode ser chamada de expansão, porque ela tem essa faísca, né, pela quantidade dos trabalhos, pela qualidade dos trabalhos, pela qualidade das críticas da época, que eram cânones, mas eram críticas da época válidas. Então, pode-se dizer que, de fato, ela contribuiu para expandir aquelas que começaram em 1777 e para abrir caminhos para as que vieram depois dela, 1880, 1910, para abrirem, continuarem expandindo. Então, de certa forma, nesse aspecto, a expansão. Bom, ficou alguma coisa que eu não comentei, Paulo? Tá Enfim, ótimo, obrigado, pessoal, obrigada. pelo espaço. Boa tarde. Obrigada. Posso só fazer um comentário? Eu acho que claro, pois não. sobre a questão do formato, né, que os professores Milton e Paulo apontaram, é algo para a gente eventualmente discutir, né, no próximo encontro, para que eles sejam mais, estejam todos mais em linha, né? Mas a ideia desse ano foi abrir, por conta que a gente não teria um evento presencial, né? Para que as pessoas pudessem se expressar da forma que preferissem e tudo mais. Possível, né? Mas é uma ideia, com certeza. Mas vamos lá. Eu posso tirar uma dúvida? Claro. É possível fazer um envio com um documento que está do resumo atualizado para o PIBIC para atualizar no site? Porque, por exemplo, eu conversando com o meu orientador, percebi que eu acabei não colocando o nome da Lucy Salomon, que é uma das coautoras da obra Culturas Degenerativas, e, enfim, acabou passando isso, e mesmo pela questão dos links, que na verdade eu dei uma olhada, professor Milton, tem realmente do Gomes, não, acho que está quebrado, e o do Badia, por conta de acesso mesmo, tem que ter o VNP da Unicamp, é um acesso mais restrito mesmo, infelizmente. Mas é isso, os outros estão disponíveis. Aí eu queria saber se a gente pode fazer esse reenvio do PDF atualizado. Tá, pela plataforma aqui do evento virtual, infelizmente a gente não está permitindo a mudança, tá? Mas depois você pode mandar para a gente deixar lá no site do evento, que lá fica registrado os inscritos, e aí a gente pode alterar lá sim, com certeza. Muito obrigada. Nada. Por favor, Leandro Alexandre Venâncio de Almeida. Olá, gente, tudo bom? Queria parabenizar a todos aqui que estão aqui nessa seleção, né? E a todos envolvidos aqui no projeto. Eu tive um problema técnico aqui que eu perdi o meu roteiro, mas eu vou tentar, então, de forma clara, tentar dizer mais ou menos o que foi a minha pesquisa e tal. O título da minha pesquisa foi Musicalização Infantil, em busca de uma vivência que contemple as crianças e seus processos de aprendizagem. Essa pesquisa ela foi realizada com a professora Silvia Nassif. Vale citar que a minha pesquisa foi aprovada bem depois, né? Eu acho que na 18ª chamada, então eu não tive um tempo pleno de realização da pesquisa. E mais antes também de começar a pesquisa, eu fiquei assistindo aulas no mestrado com a professora Silvia Nassif, como ouvinte, para poder adentrando no campo da psicologia histórico-cultural, que foi a linha teórica que eu utilizei no suporte das vivências que eu criei com as crianças. Basicamente, então, a minha pesquisa buscou elaborar atividades musicais para crianças entre 4 e 5 anos, só que tendo esse aporte teórico da psicologia histórico-cultural, que vem trazer um parâmetro que contrapõe o que tradicionalmente vinha acontecendo em aulas de musicalização, né? Onde para uma criança nessa faixa etária, os professores buscam ensinar conteúdos musicais, dando os nomes, às vezes sempre buscando essas coisas de parâmetros, a título de exemplo, vamos supor, ensinar, isso aqui é agudo, isso aqui é grave e tal. E pelos estudos nessa linha, nessa perspectiva teórica, a vivência e a imersão em atividades que tenham esse tom da brincadeira,
esse tom imaginativo. Isso proporciona uma vivência muito mais rica em interação com as crianças, né? E eu também foquei um pouco na questão da corporalidade, por perceber que as crianças eram muito inquietas, né? Eu não citei, mas eu fiz a minha pesquisa, realizei ela na DEDIC, que é uma creche lá da Unicamp, para professores, filhos de professores, de pais e alunos, né? E antes de começar a pesquisa, eu tive um tempo de observação, que nem foi anterior também à própria pesquisa. E eu percebi muito essa coisa das crianças serem muito inquietas, a atenção delas serem, às vezes, multifocal, né? Elas focavam um pouquinho na atividade, já se desconcentravam. E sempre tinha uma coisa de ir lapidando, assim, esses impulsos que a criança tem. Às vezes a atenção dela, ela quer... você fala, vamos supor, macaco. Foi uma das brincadeiras que eu fiz, tinha temática com macaco. Você fala macaco, a criança começa a brincar, a fazer uma gestualidade de macaco, assim. E um pouco da minha pesquisa foi aproveitar esses impulsos criativos que a criança tem. Então, eu falava, vamos fazer uma brincadeira que a gente vai utilizar a imagem do macaco. Aí, antes de começar a brincadeira, eu começava a falar, então a gente está numa floresta e a gente está caminhando aqui. Eu começava a criar um ambiente onde a imaginação tivesse ali em evidência, né? Porque nessa perspectiva teórica, a questão com a imaginação é um grande potencializador da experiência da criança nesse momento, né? Com essa faixa etária, né? Então, dentro da perspectiva histórico-cultural, a gente veio buscando ter os parâmetros do que é o desenvolvimento infantil naquela faixa etária, e quais são as questões que vão surgindo aí, né? Que nem eu falei da questão da imaginação. Basicamente, então, a minha pesquisa, ela tentou contrapor uma vivência musical para as crianças, em que houve esse diálogo com que esses teóricos, né, tanto Vygotsky, uma perspectiva mais psicológica, né, de analisar psicologicamente o funcionamento da criança nessa faixa etária, e a do Vallon, que também vem dizer do imbricamento entre a cognição, o movimento, né, que a criança, ela não... Nessa fase, o filtro dela de percepção não ele está muito integrado, né, nesse sentido. Então, eu basicamente fui desenvolvendo essas atividades, né? Eu tive pouco tempo para conseguir realizar elas. E a minha turma também, onde eu atuei, ela já tinha uma temática própria, que era partes do corpo, né? Cada turma lá na DEDIC tem uma temática que é inerente à própria turma. E então todas as atividades que eu vim realizando, as brincadeiras que eu fui inventando com elas, tinha esse enfoque das partes do corpo, né? A maioria das brincadeiras eu tentei sempre trazer questões deles explorando algumas determinadas partes do corpo e também dando esse lugar deles poderem ter esse espaço de poder escolher as partes do corpo, né, tendo essa interação. Eu nunca levei uma brincadeira fixa, assim, que eu passava todas as instruções e eles realizavam, assim. Muitas das questões eu tentei envolver as crianças, né. Eu não sei se ficou muito claro, assim, como eu disse, eu perdi um pouco o meu roteiro. Então, eu acho que talvez funcione até mais se vocês tiverem perguntas para me fazerem, né. Obrigada, Leandro. Uhum. Alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Sim, Miriam, queria fazer um comentário. Achei bastante positiva a sua proposta de estudar ações musicais não conservatoriais, né? Realmente vai em direção da ideia de decolonização, né? Cujo oposto é diversificação, né? Então, é o aspecto mais interessante mesmo da proposta. Eu entendi que o seu trabalho está em fase intermediária, né? Que, inclusive, contou aí com os percalços da pandemia e tudo, que você ainda está desenvolvendo, né?
Nesse sentido, eu acho que o que mais quem recebe o trabalho, quem lê e ouve, né, sente falta são conclusões que você tenha chegado da observação, porque você aplicou um experimento, né, um experimento de jogos com as crianças, e as observações que você faz são muito descritivas, né? Você diz, movimentaram-se, né? Seguiram tais e tais aspectos, mas a gente espera observações sobre a eficiência, né, desses métodos para o propósito, né, que é a avaliação de atividades não apenas conservatoriais. Eu estou chamando aqui de relacionado à decolonização, mas não necessariamente. Você está saindo desse aspecto dominante, e o que a gente espera avaliar é a eficácia desse modelo, a importância para o desenvolvimento das crianças, né? Que é o aspecto que falta nas conclusões e que acho que você poderia, daqui para frente, né, no decorrer da sua pesquisa, enfatizar. Nesse sentido da decolonização, é porque o ensino musical no Brasil sempre ele é eurocêntrico, né? E ele sempre teve essa questão muito forte da técnica, do conteúdo musical, né? O que para mim foi bem estranho. A indagação dessa pesquisa surgiu justamente de perceber que crianças de 4 a 5 anos, se a gente consegue criar um ambiente de brincadeira que é natural para ela, isso é muito mais potente, né? E talvez eu acho que isso não ficou muito claro na conclusão, mas como eu tive essa experiência antes da pesquisa, de participar de oficinas de musicalização pela Estecamp, participei como professor convidado lá, né? Eu percebia muito essa questão da interação, às vezes ser um pouco, tipo, parece que a criança está ali, mas não está tão... não está entregue, né? Para ela, às vezes parece que a gente... Às vezes, a forma como a gente aborda a música, ela pode ser uma coisa muito rígida, assim, né? Que fica um pouco por tabela, assim, agora a gente vai aprender tal coisa e tal. E nas minhas observações, com essa abordagem que eu criei, de tentar criar esse ambiente onde a criança ela possa participar, onde a imaginação está sempre em voga, assim, né? A participação das crianças é realmente outra situação, porque não fica essa coisa do que a gente está fazendo, a gente vai começar a fazer uma aula de música agora, assim. Eu senti que era mais uma extensão do momento de brincadeiras delas mesmo, né? Tanto que a minha pesquisa ela era realizada no momento de que as crianças tinham para brincar antes de irem embora, né? Então, foi um pouco essa proposta, assim, de perceber que os elementos musicais, não é que eles ficam de lado, assim, não é que a gente não vai trabalhando ritmo, percepção musical, a gente trabalha todas essas questões, só que o professor está ciente disso e não necessariamente ele precisa ficar falando, vamos separar e agora trabalhar a percepção musical, isso aqui é grave, isso aqui é agudo, né? De uma forma mais, assim, a vivência contempla essas questões, só que essa vivência significativa como uma forma de, nessa faixa etária, isso é a importância, assim, dela vivenciar a música, dela vivenciar no corpo, dela vivenciar na experimentação, na criatividade dela, na imaginação, para depois a gente ir fazer um trabalho de botando os nomes, as questões técnicas, né, específicas, assim. Obrigada, Leandro. Obrigado, gente. Por último, Mariane Pereira Rubinato, por favor. Oi, tudo bem? Bom, queria começar agradecendo ao CNPq, ao comitê interno, comitê externo, meu orientador Felipe Salles, e dizer que essa pesquisa foi realizada no campo da fotografia e eu sou aluna do curso de artes visuais. Bom, o título da minha pesquisa é Investigando Vivian Maier, Relações entre Fotojornalismo, Fotografia de Rua, Crônica Visual e a Busca pela Beleza Não Aparente. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, então sim. Mais ou menos? Desculpa, estamos sim, eu falei. Desculpa. Tá, ok. Melhorou agora, melhorou. Legal. Bom, e foi produzido um artigo sob o mesmo título. O ponto de partida dessa pesquisa foi a obra fotográfica da Vivian Maier. Então, a partir dessas fotografias, o meu interesse maior era identificar um elemento que fosse comum a essas imagens na busca
de entender o sentido que essas fotografias possuíam para essa fotógrafa. Não sei se todos aqui sabem, mas o trabalho dela foi descoberto após o falecimento. Um homem chamado John Maloof foi até uma casa de leilões e encontrou um baú repleto de filmes fotográficos. Ele achou que isso poderia servir de alguma forma para ele. Ele comprou esses baús, divulgou na internet e o trabalho dela se tornou um viral. E se tornando um viral, ele resolveu produzir um documentário que foi indicado ao Oscar como melhor documentário no ano de 2013. Bom, então, essas imagens, aliás, essa fotógrafa, que na verdade viveu como babá e nunca divulgou o trabalho, é um tanto enigmática. E o meu interesse estava nesse lugar de tentar entender por que alguém dedica tanta energia a produzir fotografias e, no entanto, confina essas imagens a um baú. Analisando, então, essas imagens, eu identifiquei um elemento de narrativa muito forte nessas imagens. E durante esse momento de pensar sobre essas imagens e a narrativa, me veio à mente um texto que eu gosto muito, do Antônio Cândido, chamado A Vida ao Rés do Chão, em que ele analisa a crônica literária e lança alguns aspectos que definem a crônica enquanto gênero na literatura. Eu gosto muito de uma frase, eu vou citá-la, então abre aspas: em lugar de oferecer um cenário excelso, uma revoada de adjetivos e períodos cadentes, ela pega o miúdo e mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitada. Ela é amiga da verdade e da poesia, em suas formas mais diretas, e também nas suas formas mais fantásticas, sobretudo porque quase sempre utiliza o humor. Essa é uma frase do texto do Antônio Cândido que, para mim, define muito bem uma intenção na obra da Vivian. Bom, tendo percebido essa relação entre a crônica e a obra dela, eu passei a pensar sobre ela como uma cronista visual. E nesse momento eu resolvi, então, me atentar um pouco mais à crônica, e o que era a crônica e a história da crônica enquanto um gênero na literatura. E percebi que existia um ancestral comum entre a crônica literária e a fotografia de rua, que é o gênero da fotografia que geralmente colocam a obra da Vivian Maier, que é o jornal. Então, tendo em mente o artigo jornal, eu voltei à bibliografia e à obra de Vivian, e assistindo ao documentário do John Maloof, aquele que concorreu ao Oscar, eu percebi que a Vivian geralmente era caracterizada por algumas pessoas que conviveram com ela como uma mulher acumuladora. E um dos artigos que ela costumava acumular, ou no meu entendimento, colecionar, era o jornal. E então, voltando para essas imagens, eu pude perceber que ela não só colecionava o jornal como um artigo, mas ela fotografava muitos jornais. Então, ela tinha o jornal como tema na fotografia, como pessoas lendo, às vezes, uma banca de jornal, ou mesmo uma manchete. E pensando, então, nessas relações entre a crônica, o jornal, o fotojornalismo, eu comecei a olhar para o trabalho dela e para as características do trabalho dela, na intenção também de tentar identificar algumas influências de fotojornalistas que estavam, de grandes jornalistas, grandes nomes do fotojornalismo moderno, que estavam estampando jornais e revistas e que pudessem influenciar o modo como a Vivian resolvia as fotografias dela. E aí eu cheguei em nomes como o Robert Frank, o Cartier-Bresson, Lisette Model e outros nomes. Bom, diante disso, e dessa perspectiva relacional, eu cheguei também a uma epígrafe que o Walt Whitman escreve para um livro que foi publicado pelo MoMA, com fotografias do Walter Ivas, em que ele diz: não tenho dúvidas de que a majestade e a beleza do mundo estão latentes em qualquer migalha do mundo, que me faz voltar um pouco para essa ideia de que a Vivian, ligada à vida cotidiana e à narrativa do cotidiano, tem a poética dela baseada nisso. E, diante disso tudo, eu cheguei também numa conclusão sobre o que a obra dela poderia significar para ela. Assim como o jornal e outros elementos que ela colecionava, eu concluí que talvez a fotografia para ela fosse um souvenir colecionável, ou seja, momentos que ela podia registrar com uma câmera fotográfica e que ela
utilizava como um objeto, uma matéria que constituía uma narrativa que ela contava sobre ela mesma. Ou seja, é um artigo a ser colecionado, assim como os jornais. Obrigada, Mariane. Por favor, encerra. Basicamente é isso. Obrigada. Algum comentário? Bom, Mariane, achei interessante essa tua pesquisa, né? Acho que você estava falando, né? Eu estava lendo, estava pensando muito nos dias atuais. Isso aí seria normal, né? Tirar fotos com o celular, todo mundo coleciona mais do que a Vivi, acho que, né? A Meyer aí e tal, né? Mas eu acho assim, tanto no título como na tua fala também no texto, acho que você pegou muitas coisas, está muito amplo, né? Acho que você poderia ter focado assim um pouco em alguma coisa, tal, né? E reflete no título, né? Porque no título fala um monte de coisa também: fotojornalismo, fotografia de rua, crônica visual, busca pela beleza inaparente, né? Acho que tem muitos elementos aí. Poderia ter, é legal, é claro, interessante pesquisar vários aspectos assim, mas precisa ver como que organiza isso daí, talvez pode até aparecer, mas não com o mesmo peso, né? Sim. Acho que precisaria ter um foco assim, e a pesquisa não, as fontes tal não mudam. Acho que é mais a maneira como você vai organizar todo esse material, né? Não sei se você vai dar continuidade e tal, mas seria interessante, né? Focar um pouco mais e ver o peso como entre essas coisas e não, né, todas com o mesmo peso assim, tal, né? Mas é bem interessante e pode até relacionar com essa coisa mais contemporânea, né? Que parece um aspecto meio psicológico dela, de ser acumuladora e tal, né? E hoje parece que todo mundo, a gente é acumulador de imagem, de fotografia, né? Sei lá, meu celular vive carregado porque fala, ó, não tem mais espaço. Eu falei, pô, mas né, será que eu tirei tantas fotos, né? Daí eu pego, apago tudo. Depois, parece que é só o fato de a gente tirar, acumular e depois joga tudo fora. Não é a coisa em si, né? E essa coisa do acumular imagens que a gente faz hoje, como isso constitui, como a gente constitui a nossa própria identidade com base nessas imagens que a gente coleta, né? E que a gente guarda no celular, que é quase como uma extensão do nosso corpo. No baú ainda dava para ver lá, né? De parabéns. Obrigada. Ok, acho que encerramos aqui. Professor Daniel, gostaria de fazer alguma consideração? E só em nome da PRP, gostaria de mais uma vez agradecer ao professor Milton e ao professor Paulo por estarem aqui hoje, nos ajudar nessa avaliação. Muito obrigado pelo seu tempo e dedicação. A todos aqui, Giovana, Ellen, Henrique, Jean, Leandro, Mariane, muito interessante. Eu sou biólogo de formação e fiquei encantado de ver os achados de vocês aí. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. E no último dia do Congresso do PIBIC, aqui no dia 3/12, a gente vai anunciar os 20 melhores trabalhos, então, de todo o evento, tá? Quando vocês vão saber, então, o resultado aí da conversa de hoje. Tá, João? Mas, de qualquer forma, acho que vocês já são privilegiados de estarem aqui, né? Assim como todos, né? Por terem submetido e apresentado os trabalhos. Acho que esse é o grande sucesso, né? De terem chegado até... Todos que chegaram até o Congresso aqui, acho que foram bem-sucedidos. Então, parabéns mais uma vez e obrigado pelo trabalho de todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Tchau, gente. Até mais. Até o próximo ano. Muito obrigada. Até presencialmente, talvez, veremos. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.